Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos aí finalizar a pesquisa da banca do concurso para delegado de Polícia Civil de Goiás e vamos falar sobre a última disciplina a ser cobrada nessa prova, que é legislação estadual e realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás e do Brasil. Essa matéria tem 2 examinadores, o primeiro deles, o Dr. Ademir Luiz da Silva. Ele é doutor e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Ele é professor da Universidade Estadual de Goiás, portanto ele é professor desta banca, né? Ele escreveu o título da tese de doutorado em História, é chamado da Cruzada à Demanda, a tradição épica da Ordem dos Templários na Baixa Idade Média Portuguesa, né, os séculos XII ao XIV, né? Está disponível na postagem do site. E o título da tese de mestrado em História dele é sobre os Cavaleiros da Cruz Vermelha, a Ordem dos Templários na Reconquista e Expansão Urbana Portuguesa, séculos XII e XIII. Também está disponível no site essa tese dele, a postagem. O próximo examinador, né, é o doutor Eliezer Cardoso de Oliveira. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e também graduado em História pela mesma universidade, né? O título da tese de doutorado em Sociologia é As Representações do Medo e das Catástrofes em Goiás, né? Está disponível na postagem do site. O título da tese de mestrado em História é A Imagem e Mudança Cultural em Goiânia. E o título da monografia dele é sobre mudança social em Goiás, o caso de Aragoiânia, né? Pelos artigos que eles escrevem, você pode ter uma noção, né, do que esperar nessa prova, né? Nós fizemos uma pesquisa bastante extensa sobre esses artigos, né, que eles escrevem. Nós analisamos as últimas 3 provas, né, realizadas em 2012, 2013 e 2017, e de maneira que é uma prova lei seca em relação ao tema legislação estadual e em relação à parte de realidades, né, é parte doutrinária, tá? Com relação à legislação estadual, na lei orgânica da Polícia Civil de Goiás, várias questões sobre princípios institucionais, estrutura organizacional e os servidores da Polícia Civil, tá? Com relação ao Estatuto dos Servidores de Goiás, questões sobre provimento e posse, tá bom? E o maior, aí que nós encontramos muitas questões, é sobre as realidades, né? As diversas realidades que nós falamos aqui de Goiás e do Brasil. Então, por exemplo, no capítulo da formação econômica de Goiás, nós encontramos questões sobre isenção de cobrança de dízimo, infraestrutura, investimento estatal em infraestrutura, fundo de fomento e industrialização de Goiás, né? Com relação à modernização da agricultura, né, o capítulo sobre modernização de agricultura e urbanização do território goiano, né? Questões sobre a modernização agrícola, programa de desenvolvimento dos cerrados, agriclusters, reforma agrária inspiradas no kibbutz de Israel e políticas territoriais. Na parte sobre a população goiana, né? O despovoamento do território goiano, sobre a economia goiana, questões sobre distritos industriais planejados pela Companhia de Distritos Industriais do Estado de Goiás, né? Que em relação às regiões goianas e as desigualdades regionais, questão sobre regionalização, com relação aos aspectos físicos do território goiano, né? A questão sobre os impactos ambientais, as características do relevo, né? Com relação aos aspectos da história política de Goiás, né? Questão sobre a Revolução de 1930, o movimento nacionalista, a República Velha, né? A Santa Dica, a Revolução de 1909, a Guerra dos Emboabas e a política durante o regime militar. E, finalmente, aí, sobre os aspectos da história social de Goiás, o povoamento branco e o grande número de igrejas, tá bom? Enfim, pessoal, nós finalizamos, então, a nossa pesquisa da banca do concurso para delegado de Polícia de Goiás. Eu espero ter ajudado aí vocês nessa empreitada. Desejo a todos uma excelente prova e vou ficar muito contente se conseguir tiver ajudado em alguma coisa, né? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Até mais.